Olá, a gente está aqui com a Lihua Maite Gomes, e ela é uma das praticantes mais realizadas que a gente tem aqui no Brasil, dentro da alquimia interna taoísta. Então, eu queria trazer para vocês essa entrevista com alguém que tem bastante autoridade no assunto, e queria que você falasse um pouquinho de como você conheceu, de como foi seu caminho entrando nisso. Boa tarde. Eu nunca busquei nada de Qigong, não tinha a mínima ideia que existia, nunca tinha ouvido falar de Qigong. E a verdade, eu falo que eu ganhei isso de presente, caiu no meu colo, que eu conheci o Carlos. Ele era meu amigo já, não me falava nada de Qigong, natural do Carlos nessa época, conheci ele por causa da música. E um dia, uma noite, eu sempre muito noturna, Carlos querendo dormir, e eu estava com frio no pé e na mão, e falei pro Carlos que eu queria esquentar o meu pé e minha mão. Ele falou, esquenta aí, e dormiu. Eu passei meia hora tentando esquentar a minha mão, eu consegui esquentar a mão e não consegui esquentar o pé. Depois de meia hora, eu balancei o Carlos, acordei ele novamente e falei, eu consegui esquentar a mão, mas não consigo esquentar o pé, como que eu faço para esquentar o pé? Aí ele virou para mim assim, mas você estava fazendo isso sozinha? Como assim você esquentou a mão? É difícil isso, tem uma técnica para esquentar, tem uma técnica para esquentar o pé. E aí eu briguei com ele, como assim, você me deixa meia hora aqui fazendo isso? E tinha uma técnica que era muito mais fácil, eu conseguiria esquentar isso, ainda nem consegui esquentar o pé. Né? Aí nisso ele me falou que existia o Qigong e foi me explicar, e nisso que eu comecei a buscar esse caminho, procurar entender, porque eu percebi que existiam coisas dentro de mim que eu não conhecia e que eram interessantes, que eu podia buscar mais conhecimento sobre essas coisas que já existiam dentro do meu corpo e que eu não tinha ideia de que elas faziam parte de mim. Né? Por isso eu comecei no Qigong, isso lá em 2011. 2011. Faz 7 anos. 7 anos. 7 aninhos, isso. E quando você começou, o que foi mais impactante para você? Você lembra? O que foi mais impactante? Tem várias coisas foram impactantes, assim, né? Muitas coisas diferentes começaram a acontecer no caminho. E o mais impactante, sim, acho que a fusão 1, o processo de fusão foi uma grande modificação, né? São 21 dias depois da fusão 1, isso foi muito transformador, e ainda mais sendo terra e não gostando de transformações. Acho que eu lembro que você me falava que você ficava... Eu conversava com a Pia quase os 21 dias todos. Eu ficava lá, a gente fica desintoxicando, né, bastante, e eu desintoxicava muito, vomitando. Não tinha muito o que vomitar, não era uma coisa de vômito de bêbado, não. Mas não tem comida, você não come antes da fusão, então não tinha que sair do estômago, mas eu ficava ali com ânsia de vômito, jogando para fora ventos perversos, várias coisas assim, e eu tive uma grande transformação psicológica nesse momento, sabe? Mudou muito a minha vida, mudou muito como eu me enxergava, né, nesses 21 dias. Isso foi impactante. Aí depois disso, as transformações foram aumentando. E a Maite é uma das pessoas do Brasil que já atingiu uma coisa que a gente chama de corpo luminoso, que a gente chama de A-luz. E acho que a câmera está desfocada, mas tudo bem, a gente continua mesmo assim. Você quer contar um pouco da sua experiência? Porque as pessoas, elas mistificam muito isso. E quem não teve a experiência
não, às vezes fica fantasiando e tudo mais. Eu, eu primeiro tive a experiência, depois eu fui entender o que era essa experiência. Porque como eu nunca tinha buscado nada, eu nem sabia o que era que estava acontecendo. Né? O que foi bom, porque eu tive medo, porque eu não sabia o que estava acontecendo, mas então não tinha nem medo de nada. Né? Eu tive uma experiência de estar, isso, acho que umas 5 horas da manhã, depois de fazer fusão, que eu fazia tarde da noite, porque eu ficava enrolando. Eu ficava lá, estava lá, eu estava quase indo dormir, mas ainda não estava dormindo. Deitei na minha cama e eu senti que eu saí do corpo. E virei uma fumacinha. Eu meio que olhava em volta, não tinha limite, não tinha volta, na verdade, você tem visão 360 graus, você enxerga tudo. Não tem frente e trás, isso é bem estranho, né? E que eu podia sair dali. Eu fui pro teto do quarto, estava me olhando na cama embaixo, mas senti que eu podia ir para qualquer lugar, né? Até pensei em ir para algum lugar, depois eu pensei, 5 horas da manhã, não tem ninguém acordado que eu conheço. Então, fiquei na minha ali, vendo o que essa fumacinha era, né? E depois ainda fui olhar para o meu corpo e ver se eu conseguia voltar para ele, porque eu não tinha nem ideia do que era, não sabia se eu conseguia voltar ao estado que eu estava antes. E aí voltei para ele. Depois disso, eu fui perguntar o que era isso que eu vivenciei, né? E aí que o Carlos falou foi me falar do corpo luminoso, foi me falar de viagem astral. Não, ele falou viagem astral, coloquei no Google, apareceu um monte de coisa, muita gente procurando muitas coisas de viagem astral. Eu falei, sério que um monte de gente procura isso? Que coisa estranha, por que as pessoas querem virar fumacinhas? O que faz com isso? Para mim não fazia muito sentido aquilo. E depois eu fui entendendo, fui conhecendo um pouco mais a grande possibilidade que você tem de realizar coisas, né, nesse corpo luminoso. Mas que para mim, a primeiro momento, era só só um outro corpinho, diferente da minha carninha, é uma fumacinha. Só, né? Você sai de um carro e vai para bicicleta, vai para um ônibus. Espaçonave. Sabe? Só, né? A bicicleta vai um pouco mais devagar, o carro um pouquinho mais rápido. Na bicicleta você tem um ventinho. Só para mim um novo transporte, não foi uma grande descoberta, assim. Então, eu nem falo que é uma coisa que foi super impactante para mim, porque as transformações foram muito mais, sabe? Foram muito mais intensas e muito mais importantes da minha vida do que o corpo luminoso. Ele só é um novo veículo, assim. Mas na viagem astral, o pessoal geralmente sai amarradinho no corpo. O nosso processo de alquimia, você não tem fio de prata, você não tem nada que gruda você. É realmente um invólucro da consciência independente. E tem uma coisa muito legal que ela também descobriu sozinha, porque a Maite é super assim, né? Tipo, os processos de alquimia, para ela, é uma coisa que meio não rola, porque ela os processos dela são muito fortes e muito explosivos, ela não segue um passo a passo, assim, ela simplesmente vai e faz tudo. O corpo vai fazendo, né? A ideia de que sou eu que estou fazendo, eu estou controlando, essa é uma ideia, sabe? Que eu adoraria pensar que eu controlo. Não, o corpo vai fazendo, a gente só segue. Aí uma coisa que ela descobriu, que inclusive isso quase não se tem nada escrito, são as viagens internas. Uhum. E essa parte é muito interessante. Você quer falar um pouquinho? Isso é muito mais gostoso do que a fumacinha. Pelo menos para quem busca autoconhecimento, como eu sempre busquei. Poder não sair e com a fumacinha para fora e voltar para dentro e passear dentro dos órgãos, passear dentro do seu corpo, é muito divertido. Porque eles estão em interação o tempo inteiro. Né? Quando a gente vai ensinar sobre os elementos, a gente divide muito didaticamente. Então, o rim é da água, o fígado da madeira, tudo. Mas na hora que você entra no órgão, ele tem de tudo. E eles estão em interação. Então, uma das primeiras viagens que eu fiz interna, eu sentia que eu estava
no meu fígado tinha uma floresta e ela estava sendo coberta por neve. Na metade da árvore, assim, tinha neve no chão. Neve em cima da árvore, assim, eu estava quase sendo sufocada pela neve. Daí eu voltei e falei, nossa, preciso cuidar do meu fígado antes que meu pulmão tome conta dele. E o coitado estava ali, quase sufocado. E nisso me ajuda muito a saber onde trabalhar o meu corpo, onde desenvolver, né, as coisas que ele está precisando. Mais do que só o que eu acho. Né, que ele realmente me mostra. A experiência direta é outra coisa. E ela também ensina, e os alunos delas têm uma paixão enorme por ela. Teve uma época em que eu dei aula um tempo dos alunos delas e eles falavam, a gente não vê a hora de voltar para ter aula com ela, porque ela é muito amorosa com os alunos, etc. E o pessoal geralmente gosta bastante do estilo mais suave da Maitê, né? Quem já teve aula comigo e com você entende a diferença. O que ele deixa amplo, assim, que explode de energia e todo mundo sente muita coisa, é muito forte, é muito intenso o processo, eu deixo pequenininho. E vai cada um, vai do pequenininho para aumentar, vai cada um aumentando o seu, vai cuidando do seu. Eu deixo muita responsabilidade para os meus alunos. Você cuida da sua energia e vai aumentando. Obviamente eu tenho responsabilidade por trás, mas vai cada um cuidando de aumentar o próprio. Assim. O Carlos dá de bandeja. Já jorra energia e dá de bandeja para todo mundo. Eu falo que eu não sou tão generosa. Assim. Mas ela é muito amorosa com os alunos. E você tem alguma mensagem que você gostaria de passar para quem está começando o caminho? Ou para quem pretende estudar taoísmo? Ou para quem quer se conhecer mais nessa jornada? Que eu gosto de conversar muito com quem eu vou começar a ensinar, né, com meus alunos, é prestar atenção na sua intenção pura. É muito importante você saber qual é a sua intenção pura, qual é o seu objetivo com o Qigong, o que você quer com isso, sabe? Por que você quer praticar, o que você quer conseguir com isso, porque sabendo onde você quer chegar, é mais fácil não se perder no caminho, porque dá para se perder muito, tem muitas distrações, o mundo está cheio de distrações mesmo. E se você sabe onde você quer chegar, você, mesmo que se perca, tem para onde voltar. Né? Mas se você não sabe o que você quer com o Qigong, você só está fazendo, você pode só fazer qualquer coisa. Né? E não precisa ser o Qigong, você pode só fazer. Você pode ficar jogado vendo TV também. É só fazer. Né? O Qigong vai demandar um esforço, vai demandar uma transformação, sair do conforto. Né? E isso... é interessante que você saiba o que você quer, né? Sabendo o que você quer com isso ajuda muito nesse caminho, que não é fácil como nenhum outro caminho. Né? Como todos os caminhos, eles vão demandar muito da gente. E se transformar, olhar para a própria sombra, né? Olhar para a própria luz também, que eu achava que era difícil olhar para a sombra, mas tem gente que tem muita dificuldade de olhar para a luz. Então, olhar para as duas coisas é difícil. E sabendo onde você quer chegar com isso, ajuda muito. É muito bom. E a Maitê, ela gosta muito de uma parte que a maioria das pessoas tem muita dificuldade, que é o trabalho com a sexualidade, o trabalho com as questões de trauma sexual, a questão de desenvolvimento sexual, de desenvolvimento de conhecimento do próprio corpo. Inclusive, daqui a pouco tempo vai ter um workshop especial para as meninas, né? Você quer falar um pouquinho? Estamos preparando ainda, a gente ainda precisa... depois faremos a divulgação certa dele, mas logo mais ele está aí, agora a gente tem data já, e tem outra praticante, outra fanchi que vai me ajudar com isso, a Ana. Depois vai ter uma entrevista com a Ana também, vocês vão conhecer a Ana. Que nós vamos estar à frente desse workshop para cuidar muito da sexualidade feminina, que é muito
reprimida. Nossa sociedade reprime muito e a gente acaba incorporando isso, se reprimindo, né? Uma das coisas que eu mais vejo falarem para as meninas assim fecha a perna. Você tá de saia, tá de uma coisa, fecha a perna, deixa fechado. Então se fecha, se esconde. E a gente traz isso para dentro e a gente se fecha de tudo, a gente se esconde de si mesmo. Então, aí é muito difícil pedir que a pessoa se valorize, tenha autoestima e se ame, se você precisa ficar fechado, você precisa se recolher. São coisas contraditórias, né? Mas é uma busca muito gostosa de poder se abrir e se amar, né? Por isso, um workshop específico para as mulheres. Tá, ok. Muito obrigado. Tenho certeza que a sua entrevista vai inspirar muita gente e ajudar quem está começando o caminho. Ela é muito, muito realizada. Acho que no Brasil é uma das que tem o nível mais alto e ela só não gosta muito de prática de sonho, né? Mas ele fica só mexendo a bola, assim, sabe? Liga não, assim, nossa, muito realizado. Nossa, parece que resolvi todos os meus problemas. Ainda tem boleto para pagar. De boa, sabe? Faz parte. Mas a gente vive a vida. Mas a gente vai buscando melhorar, a gente vai buscando se desenvolver, né? Eu tenho minha intenção pura bem firme ali, onde que eu quero chegar com o Ticum, mas realizações são coisas do caminho, não são coisas, nossa, cheguei agora, nossa, me realizei, pronto. Não, são coisas do caminho. Não é assim que funciona. São coisas que vão acontecendo, né? E aí você passou uma etapa próxima, por aí. Não tem E uma coisa que a gente vê desse caminho, que muita gente pensa que você se realizou e pronto, acabou, né? Eles não entendem que depois, mesmo no mundo espiritual, o pessoal que já não tem mais um corpo físico, está trabalhando. E não é tão fácil assim. Não tem um fim direto. Sim. Senão não teria objetivo para a existência. Né? Se se realizou, acabou, então não precisa mais existir. Não tem porquê, tá? É o que a gente busca, né? Deixar de existir. Mas aí lá a gente continua trabalhando para as outras pessoas, para ajudar esse mundo também. Só depois de muito trabalho é que a gente buscar a imortalidade, não só a nós, de todo mundo. Todo mundo. Né? Tem mais coisa ainda para trabalhar. Ok. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Olá, boa tarde. Não dá pra ver. Gosto assim. Vamos de novo. Vai fazer assim também? Vai ficar parecendo engraçado. Eu acho que isso pode entrar pros erros. Pode entrar pros erros. Você não quer parar e voltar? Não, vamos seguir. Depois a gente recorta. Então vamos lá. Não dá pra ver ainda. Tem que estar aqui. Você vai fazer assim também? Não? Então vamos lá. Não ia. Não, tudo bem. Não precisa, então. Melhor que passar direto? Faz se você quiser. Tá. Eu já ajudei você a parar de ser sério nos vídeos. Você tava muito sério. Muito bom.